Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal aqui do Super Estúdios da Superlógica na Conde TV. Estou aqui com meus amigos síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre a dengue. É um assunto aí que está tomando o nosso meio aqui no Brasil, está bem complicado, o Brasil inteiro, São Paulo está com um surto bem forte. Mas antes de mais nada, deixa seu like, curta o nosso canal, deixa seu comentário, espalhe o nosso conteúdo aí entre seus amigos, que isso ajuda a gente e fortalece a disseminação de boas práticas no mundo condominial. Roda a vinheta, diretor. Estamos voltando aqui, já deixou seu like, já curtiu o canal, ativa o sininho, dá essa força pra gente, deixa seu comentário aí. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre dengue, uma epidemia aqui no Brasil. Aqui em São Paulo eu estava vendo esses dias, apenas 3 bairros da cidade não estão em surto de dengue, para vocês terem uma ideia do volume que isso tomou aqui em São Paulo. Priscila, você quer começar? É interessante colocar que isso mudou em menos de uma semana. Nós tínhamos 10 bairros sem dengue, em uma semana são só 3. Não, sem epidemia, sem epidemia de dengue, não sem a dengue. Sem epidemia, que é 1 em, sei lá quantos milhões. Quem tiver informação, coloca aí embaixo e já aproveita e faz um comentário. É interessante colocar que o Brasil enfrenta o problema da dengue já faz 4 décadas, né? Então, não é um problema novo, é um problema que teoricamente já é conhecido pela saúde pública. É um vírus que é transmitido por um mosquito, né? Vamos dar as informações básicas para a gente passar para o mais relevante aqui, que é como combater. Quem transmite é a fêmea, é interessante a gente colocar isso. A pessoa que ela pega dengue ao ser picada por um mosquito infectado, certo? E ele tem 2 fases. A fase que são os ovos, que é a mais resistente, que é a que mais preocupa. É o que a gente mais escuta falar sobre o combate aos ovos, porque os ovos precisam de água limpa, né? Mas aí o Carlos vai falar pra gente uma coisa super legal, que seria o combate ao mosquito. É interessante, eu já vou começar com 2 dicas que eu acho que são básicas nesse momento que a gente está vivendo, que é o uso de repelente, mesmo por pessoas contaminadas, porque esta pessoa contaminada, se for picada, todas as outras pessoas que forem picadas por aquele mosquito que antes não tinha o vírus e agora terão dengue também, né? Então, não é só quem não se contaminou que precisa passar. Todos precisam passar. Além disso, tudo aquilo que a gente vê nos cartazinhos, tem que limpar, não pode deixar água parada. Muitas vezes a gente fica de olho naquele terreno baldio, né? Porque agora virou o problema da vez são os terrenos baldios. Mas olha dentro da sua casa. Às vezes, qualquer cantinho que não tem uma caída certa na sua varanda e que acumula água, pode ter ali os ovinhos do mosquitinho, da mosquitinha, né? Da dengue. A grande verdade, antes de passar para o Carlos, uma coisa que a Van falou enquanto a gente estava conversando aqui antes de gravar, né? A cada surto, né? Porque a dengue é um pouco cíclica, né? Então, assim, quando a gente teve um ano muito quente, isso acontece geralmente a cada 5 anos, e a cada 5 anos nós temos um surto de dengue. Esse é o maior de todos os tempos, mas o último tinha sido há 5 anos. E a gente vai descobrindo coisas novas. E hoje já descobriu-se que o ovo depositado dura, acho que meses, no recipiente, mesmo que seco, né? Então, você não adianta só secar, você tem que limpar e lavar. Porque se o recipiente está lá com o ovo depositado, mesmo seco, o ovo está em estado letárgico ali. Quando chover e aquele ovo for hidratado de novo, ele vai voltar ao processo. Você sabe que tem alguns tipos de planta, como bromélia, como a bromélia que acumula água. Muita água.
pode ter ali os ovinhos depositados, Sim. ele vai secar, porque vai escorrer uma hora e depois ele pode trazer novamente. Pode não. Vai é exatamente também. assim. Eu já vi em jardins de condomínios que a gente administra essa situação, e tanto é que agora a gente sempre, por precaução, a gente pede para o jardineiro jogar tipo de um pozinho, como se fosse o adubo, sabe? Joga o pozinho naquela água, porque qualquer produto químico Sim. mata os ovinhos. Mas, assim, uma coisa que, já que a gente está falando de um tema extremamente importante e totalmente atual... É saúde pública, né? Em vista do que está acontecendo aí pelo Brasil inteiro, recentemente uma conselheira de um condomínio que eu administro trouxe para a gente uma ideia, veio comentar comigo sobre uma ideia que ela recebeu de um grupo de amigas e que eu achei sensacional. Não conhecia, sinceramente, que é basicamente uma solução de biotecnologia, né? O princípio, a gente não vai falar aqui o nome da empresa, gente, mas até por uma questão de direitos, né? Para não criar nenhum tipo de problema para o programa, mas o conceito que essa empresa desenvolveu, ela, através de biotecnologia, né? de genética, eles desenvolveram ovinhos, tá? de mosquito Aedes aegypti, todos eles geneticamente modificados e todos eles machos. Então, qual é o conceito? Você compra a caixinha, ela vem com um recipiente, com os ovinhos secos. A única coisa que você tem que fazer é colocar água, um pozinho que eles falam em volta, não em cima dos ovinhos, né? E esse recipiente fica dentro dessa caixinha escura que tem alguns buraquinhos. Em aproximadamente 2 semanas, esses ovinhos, essas larvas eclodem, só que por serem somente machos, e como já foi dito aqui pela Priscila, somente as fêmeas é que picam, né? Elas se alimentam de sangue para a postura de mais ovos. Então, quando o macho dessa caixinha sai, e ela tem, cada caixinha eles têm estudos que ela cobre até 5.000 metros em volta de onde ela fica. O macho vai saber localizar onde estão, né, as fêmeas para fazer acasalamento. Só que desse acasalamento, o macho, como é geneticamente modificado, todos os ovinhos da fêmea que foi, né, fecundada, as fêmeas não chegam à fase adulta, elas morrem antes e somente se desenvolvem machos adultos que também têm a mesma modificação genética. Então, com isso, a gente usa a própria natureza para combater a natureza. Vai chegar um determinado momento que só tem mosquitos machos naquela região, né? Eu achei assim a ideia muito legal, encomendei já para alguns condomínios nossos, tem selo da parte de biossegurança, né, de genética, afinal de contas você não pode sair colocando uma coisa dessa sem ter certeza absoluta. Mas eu achei a ideia extremamente interessante, que pode ser usada tanto por condomínios, e eles falam isso no site da empresa, eles falam isso, indústrias, empresas, condomínios, casas, aonde for, é muito legal a ideia. E Carlos, me fala uma coisa, e o custo desse projeto? Depende de cada cliente. Você pede uma cotação, um orçamento no próprio site, tá? Mas essa cliente que me trouxe a ideia, ela já tinha me falado, eu fui ver, também está na faixa assim, é coisa de 300, 400 reais para empresas, para pessoa física 200 reais. Para cada caixa. Isso. Você falou que o alcance é de 5.000 metros. 5.000 metros de onde você deixa a caixa, porque os mosquitos vão se desenvolver ali dentro, ela tem um alcance de até 5.000 metros em volta daquele ponto. Né? É um custo bastante pequeno, perto daquilo que a gente pode trazer de benefício. Com né? certeza. Uma questão que você trouxe, que a Priscila também falou, com relação à questão do condomínio, ele ser aí um obstáculo para o próprio combate à dengue. E eu vejo os jardins, como vocês colocaram, como o maior deles nesse sentido, né? Eu, particularmente, quando participo de condomínios de implantação, eu peço para a construtora fazer alteração de algumas espécies logo no começo. E as bromélias, principalmente as bromélias grandes, de jardins mais suntuosos, elas são as primeiras espécies que eu solicito a troca. Justamente para a gente não ter que fazer esse tipo de trabalho, de ficar ou furando as bromélias por baixo, que eu vejo já algumas pessoas que fazem isso. Não morre?
Não, a folha não. Quando você fura, a água ela escorre. Ela não retém água. Exatamente. Então ela não morre. Mas aí você vai ficar, imagina, tem que ficar com o jardineiro furando. Trabalho, né? 10 dias só para as bromélias. Furando as bromélias para a água poder escorrer. Então é uma questão que, para quem está participando desses programas que a gente tem trazido, né? E estiver participando de condomínios de implantação, é uma boa sacada para resolver já um problema que vai perdurar por muito tempo. Porque, veja, as bromélias ali, elas têm uma vida bastante... Vão passar e vão ficar e a gente vai passar, né? Elas duram bastante, por isso essa escolha, inclusive, de trazer isso no jardins. Mas eu falei das bromélias, mas aí tem outras espécies também, que são retentoras de água. E essas águas, elas podem ser limpas ou ficar, de repente, sujas. E, inclusive, eu já tive a oportunidade de fazer visitas em alguns condomínios em que tinha-se um cheiro muito forte de esgoto, de coisa podre. E eram águas que ficavam acumuladas no próprio jardim. E que ninguém se preocupou em saber o que era. Então, essa questão tanto de água suja ou água limpa, o jardim, ele tem essa questão. Então, ela tem que ser verificada pelo síndico constantemente e pela empresa de paisagismo contratada. A gente você falou bastante da questão de pequenos empoçamentos de água, mesmo nas sacadas, né? Lamentavelmente, a gente não consegue ficar fazendo vistorias internas em todas as unidades privativas, mas é uma recomendação que eu faço quando a gente percebe que tem algum sinal mais grave de acúmulo de água, principalmente sacadas que não têm vidraçamento, que a gente já sabe que ali realmente a água de chuva invade e aí tem um acúmulo de água natural se a pessoa não faz a limpeza constante. A gente sabe que tem unidades privativas que eles não fazem a limpeza constante nas suas sacadas. É uma orientação para que, se tivermos ali numa situação como essa, o síndico, sim, com o zelador, fazer uma vistoria, porque é uma questão de saúde pública, porque a gente sabe, tem notícia de muito acúmulo de água nas sacadas e aqueles pratinhos, né? Tem condomínios que tem ainda aqueles beirais de jardineira, já do próprio empreendimento mesmo, e que a gente sabe que ali também já tem o acúmulo natural de água. E eu tenho tido muitas reclamações, inclusive, dos próprios vizinhos que começam a investigar a vida alheia, fazendo as denúncias e já tirando fotografia e auxiliando o síndico nesse sentido. Aí até só para não perder o fio da meada, até uma dica também que eu dou é colocar os próprios moradores, os próprios pares ali naquele universo condominial, naquele ecossistema, para colaborarem e contribuírem, sim, com denúncias para a gestão de unidades privativas que não estão nem aí com a hora do Brasil e não se atentam a uma questão de saúde pública. E a gente falou muito de terrenos baldios. Hoje eu vejo muito poucos terrenos baldios, porque hoje qualquer terreno já vira um prédio. Né? Mas eu vejo muitas piscinas abandonadas e caixas d'água ainda descobertas, porque não tem a fixação adequada. E aí, com esses vendavais que nós tivemos aqui nos últimos tempos, pelo menos em São Paulo, muitas tampas de caixa d'água ali voaram e não foram recompostas. É interessante colocar que pode acontecer também nas áreas comuns de algum lugar, algum canto, ficar sem a inspeção. Se o morador viu, não é no grupo de moradores que você tem que falar. Você tem que falar para a gestão, avisa o zelador. E a gente, como síndico, deixa avisado o zelador que ele tem que tomar uma providência imediata. Eu anotei aqui, Carlos, no site do governo de São Paulo, eles fizeram um guia básico para condomínios. Se você tiver oportunidade aí, procura, porque está bem legal, para a gente poder se atentar aos focos de dengue, né? E eles colocaram aqui alguns exemplos que eu acho que é interessante colocar no programa para que as pessoas se atentem, porque tem coisas que a gente não imagina que possa acumular água e que possa ter depositado ali os ovinhos. Então, como bem a Van falou, nos jardins, nas espécies de flores, principalmente as bromélias, nos cacos de árvores que a gente coloca nos jardins, tem muitos vasos que são aqueles caquinhos que eles têm uma forma que elas não são regulares, né? E, então, ali pode acumular água, nas cercas de bambu, nas pingadeiras, nas calhas, nas lajes. A gente precisa ficar atento. Os ralos sanfonados de pias que ficam no exterior e mesmo no interior também precisam de atenção, porque se aquela pia fica muito tempo sem uso, a água não corre, né? Então também fica ali água limpinha, preparada para os ovinhos da dengosa, né? Vamos dizer assim. Vaso sanitário sem uso,
caco de vidro no muro, os cacos nem sempre têm como é que eu posso dizer? O formato anatômico para a água escorrer. Então, a água pode ficar empoçada nos cacos de vidro que a gente usa como segurança nos prédios. Os pneus, tambor, bombona, barril e latão. Os recipientes em geral, que não são de uso diário, eles precisam ficar devidamente condicionados para que eles não acumulem água e não sejam fonte de transmissão. Os bebedouros de animais, sejam onde quer que eles estejam, mesmo dentro de casa, troca água, mas não é só trocar água, tem que lavar, tá? Buchinha, sabão, ó, faz bem para você, bem para o cachorrinho e tira dengue também. A drenagem os locais de drenagem você também precisa ficar atento. É interessante verificar, existem aparelhos, geladeiras e aparelhos de ar-condicionado que possuem bandeja, e nessas bandejas tem um acúmulo de água, precisa limpar ali também. Nossa, tô falando, vocês estão me olhando com uma cara de tipo, uma maluca. Esperando você acabar, né? Sabe aquelas armadilhas que a gente coloca nos jardins, de formiga, de insetos rasteiros? Dependendo do formato, elas podem acumular água também. Então, tem que ficar atento. É um checklist ali que precisa passar para o zelador. O fosso dos elevadores, a piscina, como a Van falou, a própria lona de proteção da piscina, que tampa a piscina, pode acumular água dependendo do formato. Então, gente, usar produtos para matar os potenciais ovinhos que podem ter secado ali e prestar atenção em tudo. Isso é super importante. Uma coisa que a Van falou, questão das casas e das piscinas, eu me lembrei de uma questão. Estou num grupo de associação de bairro, né? E nesse bairro em específico tem muita casa. E tem muita casa abandonada. Sim. E aí, porque casa de família, inventário, aquela história que a gente conhece bem, vocês advogadas sabem muito bem, melhor que nós. E a casa fica abandonada. E a piscina fica acumulando água parada. E não tem, assim, não tem o que fazer. O que fazer tem, mas o proprietário não toma providência. Então você tem que fazer a denúncia na prefeitura, pedir uma vistoria. Nem sempre é fácil, nem sempre é tão rápido. E enquanto isso, as pessoas ficam sujeitas à ação daquele descaso do proprietário. Mas né? é interessante, as pessoas se preocupam muito, desculpa até cortar, mas com água suja. Mas o maior problema é a água limpa. Sim. Né? Então, é que eu particularmente eu adoto a seguinte prática: não me importa se é água limpa ou suja, toma providência. Exatamente. Então, por exemplo, a minha orientação para os nossos zeladores é o seguinte: pelo menos 2 vezes por semana, pega um pouquinho de cândida, de água sanitária, joga em cada ralo do condomínio, em cada grelha. Eu tive recentemente, num condomínio de casas que a gente administra, uma casa que estava vazia, agora já tem, mas que a piscina estava muito suja e o vizinho informou e a gente tomou providência, acionamos imediatamente o proprietário, que mandou o piscineiro já no dia seguinte fazer a limpeza. E nesse mesmo condomínio, um outro vizinho de uma outra casa que também está vazia percebeu que tinha nas calhas da garagem da casa tinha um monte de água acumulada, e a mesma coisa. Então é importante que as pessoas tenham a consciência de que para combater a dengue precisa uma ação coletiva, como praticamente todas as epidemias. Não adianta ações esporádicas individuais de apenas algumas pessoas. Todo mundo tem que participar, todo mundo tem que fazer a sua parte, todo mundo tem que procurar evitar qualquer tipo de situação onde você pode acumular água e ter um foco ali da dengue. E, de novo, o que não falta hoje é informação aí fora para que a gente possa literalmente tomar as ações de precaução necessárias. E a questão é a seguinte: para quem mora em apartamentos e você verifica que o vizinho tem algum problema, você não precisa acionar o síndico para resolver o problema. Você pode diretamente fazer a denúncia, conversar, mas as denúncias podem ser realizadas por qualquer cidadão, né? Eu vejo moradores que falam assim: ai, Vanessa, porque há 4 casas daqui a casa está abandonada. Veja, há 4 casas dali, ela também pode fazer a denúncia. Ela também mas é sua obrigação como síndica. Não.
não é obrigação do síndico, é obrigação de todo e qualquer cidadão, né? A pessoa não vai efetivamente cair a mão por digitar ali nos órgãos da prefeitura, não vai cair a mão por mandar um e-mail, ligar. Aqui em São Paulo, no 56. Veja, a questão que a gente fala assim nem tudo é responsabilidade do síndico. E essa questão da dengue é uma responsabilidade sistêmica. Todos nós somos responsáveis por combater o vírus, porque todo mundo pode estar aí sujeito a uma picada de um mosquito contaminado. É interessante colocar também, tem a vacina. A vacina, eu estava lendo, ouvindo, não sei se eu li ou ouvi, ontem, que para que ela tenha resultado, a gente precisa de 10 anos, de 9 a 10 anos, de uma vacina constante e eficaz na população. Então, quer dizer... Não vai ser a primeira. Não vai ser agora, entendeu? Sim. Então, não adianta se fiar na... Mas vai tomar vacina, viu, gente? Sim. Não é pra não tomar vacina. Não. Mas a ideia é que não é porque eu tô vacinado que eu não preciso mais prestar atenção nas outras coisas. Foi isso que eu quis dizer, tá? O Carlos falou uma coisa, só pra fechar, que tá acabando o nosso tempo. Existe muita informação, mas tem muita informação falsa. Desinformação. Isso. Então, tome cuidado. Sempre se atentem aos meios formais de governo, oficiais de informação. Não existe remédio milagroso, não existe pílula que você toma e vira o super-homem. Isso é fake, viu, gente? O óbvio também tem que ser dito, então vamos dizer, não existe milagre. E repelente é para repelir, repelente, não exterminar. Repelente precisa ser aprovado, não é o cravinho no limão que funciona. Pode até afastar um pouquinho, mas não... né? Se sair no sol vai ter uma queimadura. Exato. Então vamos lá, na farmácia, que na farmácia tem ali. Gente, a gente vai ficando por aqui. Esse é um assunto de extrema importância, de saúde pública. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E, assim, por toda a humanidade, a comunidade, ajude o seu próximo a não ser infectado. Então, faça a sua parte. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai vencer. Muito obrigado. Deixa o seu like, curta o nosso canal e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.